Olá, seja bem-vindo a este episódio 234 de E o Resto é História, o primeiro de 2024, portanto, um feliz ano novo aos nossos ouvintes. Vão ter um ano inteiro para nos continuar a aturar, é os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Hoje, talvez por ser ano novo, vamos falar de chá, mas não trouxemos os bolinhos, não trouxemos bolinhos. Essa relação entre ano novo e chá, mas enfim. Não. Parece uma coisa de velhinho, não é? Foi. Bom, mas vamos falar de uma coisa muito velhinha, mas muito gira, porque o chá de que vamos falar hoje é chá metido dentro de baús, mais propriamente 342 baús de chá da Companhia das Índias Orientais que foram atirados para as águas frias da Baía de Boston na noite de 16 de dezembro de 1773. Portanto, acabou de fazer uns redondíssimos 250 anos. 250 anos, não podemos deixar de falar disso. Bom, esse ato de rebeldia de um grupo de americanos contra as leis comerciais e os impostos da coroa britânica ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E é daí, aliás, que vem o nome do Tea Party, um dos mais famosos grupos do Partido Republicano. A Festa do Chá de Boston é considerada o início, de certa maneira, o início do nascimento dos Estados Unidos da América, cuja independência seria declarada 2 anos e meio depois destes acontecimentos. Mas para já não estamos ainda em 1776, estamos em 1773 e esta história do mergulho involuntário do chá nas águas de Boston teve a sua origem meses antes, a 10 de maio desse mesmo ano, 1773, quando o Parlamento Britânico aprovou a lei do chá, o chamado Tea Act, e que muito irritou as colónias americanas por causa também de um outro marco da independência, que é aquela frase que muitas vezes ainda ouvimos, no taxation without representation, ou seja, a recusa de pagar impostos à coroa sem uma representação adequada das colónias americanas no Parlamento Britânico. Bom, diz a lenda que uma das formas que os americanos tiveram de mostrar o seu desagrado com o Tea Act foi simplesmente boicotando o consumo do chá e, de facto, temos de admitir, essa foi uma tradição que nos Estados Unidos se perdeu enquanto se mantém, claro, fortíssima em Inglaterra. Okay. Bom, Rui, eu não sei se gostas muito de chá, acho que nunca falamos sobre isso, pelo teu comentário sobre não beber chá no final do ano. Não fiquei muito impressionado, mas imagino que não gostes, mas sei que gostas muito de história. Não, também gosto de chá. Gostas de chá e de história? Também bebo chá. História não é incompatível com o chá, ao contrário do que foi agora insinuado. Não é verdade. Bom, então vai ser mesmo um episódio espetacular. O que é que nos podes contar acerca da festa de chá de Boston? Bem, como já disseste, o Tea Party foi um desafio à autoridade do governo britânico nas colónias americanas que teve... E teve uma causa, e temos de recuar 10 anos antes de 1773. A causa do Tea Party é uma guerra que acabara 10 anos antes, a chamada Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos decorreu, as datas mais usadas são 1756, 1763. Nós já falámos aqui da Guerra dos 7 Anos a propósito de Portugal, da Guerra Fantástica de 1762-1763, uma invasão de Portugal pela Espanha e pela França, precisamente porque Portugal estava aliado à Inglaterra nesta guerra. Isto é uma guerra que pôs várias potências europeias a combater umas contra as outras, na Europa, mas também na América, na Ásia. Certo. Há quem diga que foi uma primeira guerra mundial. Sim, e não é despropositado. Não, é de facto uma primeira guerra mundial e com consequências também tão importantes como as outras guerras mundiais do século XX. A origem desta Guerra dos 7 Anos está no esforço de várias potências europeias, lideradas pela Inglaterra, a Prússia, a Rússia, em determinado momento, para se opor à pretensão de hegemonia da França. O século XVIII ainda é um século em que a monarquia francesa, que é a maior monarquia da Europa Ocidental, com mais população, tem uma aspiração que já vinha do século XVII de dominar a Europa. Nesta altura, a França está aliada à Áustria e à Espanha. E como todos têm colónias, a guerra estendeu-se às próprias colónias. E aliás, até há quem diga, a guerra começa de facto nas colónias da América do Norte, onde tanto a Inglaterra como a França, mas também a Espanha têm colónias na América do Norte. O que é que são estas colónias? São coisas às vezes um bocado diferentes. São, por vezes, povoações
com europeus ou com descendentes de europeus, que estão lá estabelecidos, que vivem lá, têm atividade económica. Há outras vezes são fortes, com guarnições militares europeias, franceses ou britânicos ou espanhóis, e outras vezes são alianças, alianças das potências europeias com tribos, com nações dos chamados índios, dos nativos americanos, que reconhecem, digamos, uma certa potência europeia, ou como seu aliado, ou às vezes como dirigente, como soberano, quer dizer, mas sobretudo como aliado, e portanto também há uma presença às vezes europeia em determinados territórios. Se calhar vale a pena orientar um bocadinho as pessoas geograficamente, porque nós hoje em dia, quando falamos da América do Norte, claro, temos na nossa cabeça os Estados Unidos e o Canadá, mas aí o coração da América do Norte, nesta altura, estava ainda toda na mão das tribos índios e era, sim, a presença praticamente inexplorado. A presença europeia nesta altura era muito mais reduzida do que viria a ser depois. Havia a Nova Inglaterra, que eram as colónias britânicas, que ficavam na costa leste. Portanto, banhada pelo Atlântico. E havia a Nova França. A Nova França, que tinha o seu centro principal no Canadá, no Quebec, mas que depois se prolongava por dentro dos Estados Unidos, ao longo da bacia do rio Mississippi, e que vai, portanto, que ia praticamente desde o Canadá até ao sul do que é hoje os Estados Unidos. Mas repare, isto não era uma zona povoada de franceses. Certo. Atenção. Isto era uma zona onde os franceses... pelo interior, ou seja, não pela costa. Sim, interior. Porque na costa estavam os britânicos. Claro. Isto era uma zona onde havia algum povoamento francês, sobretudo no Canadá, e depois havia fortes franceses e, sobretudo, havia tribos índias que estavam em aliança com os franceses. E muitas vezes contra os britânicos, claro. E claro, a aliança com os franceses contra os britânicos. Havia também tribos índias e aliança com os britânicos contra os franceses. Enfim, havia essa. Quem viu aquele filme, O Último dos Moicanos, tem exatamente uma ideia dessa diplomacia e dessas alianças entre determinado tipo de tribos e potências europeias. A Guerra dos 7 Anos terminou com uma enorme vitória da Inglaterra e no caso do continente europeu, da Prússia, e a França perdeu as suas colónias na América do Norte, portanto esta nova França, e isso teve duas consequências importantes para perceber o Tea Party de 1773. Em primeiro lugar, a guerra, com a vitória britânica, libertou os colonos britânicos da América do Norte da ameaça dos franceses e dos seus aliados nativos. Isto é, deixaram de precisar, na prática, das tropas britânicas para os proteger contra tropas francesas ou contra nativos aliados aos franceses. Em segundo lugar, a guerra deixou o governo britânico, em Londres, portanto o governo de Londres, carregado com enormes dívidas e com a necessidade, nós todos sabemos que quando há muitas dívidas, de cortar despesas e aumentar receitas, ter contas certas. Já era assim no século XIX, foi sempre assim. Quer dizer, é uma das maldições da humanidade. Quer dizer, agora, a guerra tinha criado uma grande presença militar britânica nas colónias. Eles tinham tido 10 mil homens na América, os britânicos, 10 mil homens na América do Norte. E, portanto, o que é que o governo faz em relação à América do Norte? É uma tentativa de obter mais receita da América do Norte e ter também menos despesas na América do Norte. Em suma, este é que é o problema. Há um paradoxo, e há aqui o problema, que é, no momento em que os colónios britânicos da América do Norte deixaram de precisar do governo de Londres, ou precisaram menos do governo de Londres, o governo de Londres passou a precisar deles para equilibrar as contas. É, de facto. Tem tudo para correr mal. Tem tudo para não correr muito bem, não. Estas colónias, vamos falar um bocadinho das colónias britânicas, para perceber, então, porque é que, apesar de tudo, puderam fazer frente ao governo em Londres. Estas colónias britânicas da América do Norte tinham sido estabelecidas a partir do século XVII. A primeira foi a Virgínia, em 1607. E eram, de facto, muito prósperas. Mas a questão é que não davam muito rendimento ao governo em Londres. Sim. Ou seja, era próspero para os habitantes, mas não... Mas não era para o governo em Londres. Isto é, a receita que obtinha dessas colónias britânicas não era muito. As colónias e porquê? Vamos explicar. As colónias eram em número 13, estavam arranjadas em 3 grupos. Havia 5 colónias do Sul, que era a Geórgia, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, a Virgínia e Maryland. Portanto, eram as 5 colónias do Sul. Depois havia 4 colónias do meio, the Middle Colonies, que eram
antigas colónias holandesas ocupadas pelos britânicos ainda no século XVII. E eram, talvez, das colónias britânicas na América do Norte, eram as que tinham, precisamente por essas origens holandesas, a população mais variada. Portanto, havia descendentes de holandeses, descendentes de britânicos, descendentes de outras, enfim, de gente de outra nacionalidade. Mais variada também culturalmente. Portanto, era a Pensilvânia, Delaware, New Jersey e Nova York. Sim, claro. E depois havia as colónias do Norte, que eram as colónias da chamada Nova Inglaterra, que era New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. Portanto, estas são as colónias do Norte. Portanto, colónias do Sul, colónias do Meio, colónias do Norte fazem uma espécie de uma linha ao longo da costa da América do Norte. E só para relembrar que nesta altura eram mesmo colónias separadas entre elas, não é? Portanto, sim, não havia ainda vestígios de Estados Unidos Não havia os Estados Unidos, não havia uma federação das colónias, nada. Quer dizer, isso eram tudo colónias, cada uma delas governava-se a si própria. E tinha um governador, nomeado por Londres, para representar a autoridade de Londres, mas basicamente governavam-se a si próprias, com os seus estatutos, as suas leis, e eram até muito... com competitividade entre elas. E eram muito diferentes umas das outras. As colónias do Sul são colónias onde há grandes plantações, são dominadas por uma aristocracia anglicana, portanto muito inglesa, digamos assim. As colónias do meio, já dissemos, muito variadas, e depois as colónias do norte são uma coisa completamente diferente, porque são uns estabelecimentos de puritanos, isto é, de protestantes calvinistas, e têm um ambiente religioso intenso. É uma coisa completamente diferente do sul. Elas tinham uma população, estas colónias, no meados, segunda metade do século XVIII, elas têm uma população de origem europeia já muito importante, 1,5 milhões de pessoas. Isto parece pouco, mas na altura é muito grande. Bastante. É uma população importante se nós pensarmos que o Reino Unido, nesta altura, tem 7 milhões de habitantes. Certo. Isto é, nós estamos a falar de colónias que têm 1,5 milhões. O Reino Unido tem só 7 milhões. Por exemplo, as colónias da América do Norte, na segunda metade do século XVIII, têm mais população do que a Escócia, no Reino Unido. A Escócia tem 1,25 milhões de habitantes, portanto estas colónias têm mais população do que a Escócia. E estamos a falar apenas de europeus e descendentes de europeus, porque se acrescentarmos os escravos, temos mais 500 mil escravos africanos que vivem nestas colónias, sobretudo nas colónias do Sul, produtoras de tabaco, como a Virgínia, as colónias do Sul. Por exemplo, as colónias francesas eram muito mais pequenas. O Quebec, o Canadá, as colónias francesas do Canadá têm cerca de 70 mil pessoas, portanto não se compara nada com 1,5 milhões de pessoas das colónias britânicas. A presença francesa na América até 1763 é, portanto, mais política e militar. Política no sentido das alianças com tribos de nativos e militar com presença de tropas. Estávamos a falar da questão da receita fiscal, não é? A questão da receita fiscal, exatamente. As colónias britânicas, porque a maior parte da tributação colonial tradicionalmente incide sobre o comércio externo das colónias. Isto é, não há IRS, quer dizer, IRC, isto é, impostos diretos. Isso acontecia, enfim, quase em todas as colónias europeias. Aquilo que era mais fácil taxar para uma potência europeia é as trocas das colónias com o exterior. Porque é mais fácil, digamos, canalizar o comércio através de alfândegas do que andar lá no mato, às vezes, em extensões enormes, a tentar calcular o rendimento de cada família e aplicar-lhe impostos. Isso era quase impossível, exigia uma máquina fiscal que seria caríssima. E, portanto, era sobre o comércio externo. Ora bem, estas colónias, o comércio externo das colónias britânicas da América do Norte não era tão importante, por exemplo, como o das colónias das Caraíbas. Isto é, as colónias das Caraíbas... Porquê? Porque as colónias das Caraíbas produziam açúcar. O açúcar era todo exportado. As colónias da América do Norte produziam tabaco, que era uma coisa muito menos exportada, quer dizer, muito menos... na altura nós falamos aqui também da questão do tabaco. Havia muito menos consumo de tabaco do que de açúcar na Europa, e portanto o comércio externo era menos valioso do que o da Jamaica, dos Barbados, das Bahamas. Aí havia nas Caraíbas, nas ilhas das Caraíbas, havia grandes plantações de açúcar, com imensos escravos, muito mais escravos do que na América do Norte, produziam açúcar, melaços, bebidas alcoólicas, era tudo exportado para a Europa e, portanto, a receita fiscal era muito maior daí do que vinha da América do Norte. Em contraste,
mas por contraste, as despesas na América do Norte eram muito maiores por causa de ter a dimensão também do território tudo isso, e as ameaças da população, proteger a população. Sim. E ter lá e até 1763 tinham lá tido os franceses e portanto precisavam. É extraordinário, era de facto um outro mundo. Era um outro mundo. Só para, por exemplo, para terem uma ideia desta proporção entre as colónias das Caraíbas e as colónias da América do Norte. Durante a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra, portanto, ocupa quase todas as colónias francesas fora da Europa. E no fim da guerra, eles têm de negociar e, portanto, têm de devolver alguma coisa à França. Não podem ficar com tudo. Quer dizer, e acontece esta coisa curiosa. Eles admitem devolver ou o Canadá, sim, ou a ilha de Guadalupe nas Caraíbas. A ilha de Guadalupe nas Caraíbas tem 1.600 km². O Canadá tem 10 milhões de km². E reparem, portanto, entre o Canadá e a ilha de Guadalupe, a França hesita e escolhe o quê? A ilha de Guadalupe. E escolhe a ilha de Guadalupe porquê? Porque a ilha de Guadalupe vale muito mais do que o Canadá. Quer dizer, estes 1.600 km² têm uma enorme produção de açúcar. É muito. O açúcar estas colónias de açúcar das Caraíbas são como poços de petróleo. Quer dizer, isto é o petróleo do século XVIII. É um petróleo do século XVIII. Portanto, o Canadá, que são esta expansão enorme, muito pouco habitada, gelada a maior parte do ano. Isto era uma coisa que não interessa. Aliás, portanto, a França escolhe Guadalupe, a Inglaterra devolve Guadalupe, fica com o Canadá, e em Inglaterra há uma grande discussão, há uma enorme discussão de gente a dizer, mas que estupidez que o governo fez. Deviam ter entregue o Canadá, que não vale nada, quer dizer, ter ficado com Guadalupe. Quer dizer, Guadalupe, a ilha de Guadalupe, esta pequenina ilha das Caraíbas, era muito mais interessante. Portanto, isto dá uma ideia do que é que valiam as colónias britânicas das Caraíbas, por contraste com as colónias da América do Norte. Portanto, são colónias que eram muito povoadas, tinham alguma produção já comercial. Tabaco, além do tabaco, era o tabaco da Virgínia, sim, bastante, mas era menos valioso do que o açúcar, sim, por causa do consumo ainda. Esse tabaco da Virgínia depois vai ser importante até na adoção do hábito de fumar, porque é um tabaco mais doce, portanto um tabaco mais leve. De resto, eles exportam madeiras, exportam peles, portanto exploram os recursos naturais do continente na América do Norte, mas a economia da América do Norte está mais virada para dentro. 90% dos colonos destes colonos britânicos na América do Norte são agricultores. Aliás, as cidades são todas pequenas. As cidades como Nova Iorque, Filadélfia ou Boston são pequenas em termos europeus, não têm mais de 20 mil habitantes. Era a agricultura de consumo próprio. E estes agricultores produziam sobretudo alimentos, mas eram muito prósperos. Aliás, há um sinal para isso que se vê através dos recenseamentos militares, etc. É que os colonos britânicos da América do Norte são, na média, mais altos do que os britânicos das ilhas da Grã-Bretanha. Eles são mais altos, portanto era um sinal que tinham melhor alimentação. Certo. Significativamente mais altos? Aí calcula-se 5 centímetros mais altos. 5 centímetros é muito. Não, é muito. Eles são muito mais altos. São mais altos porque alimentam-se muito melhor, até são mais próximos. Do mesmo sítio. Sim, vêm do mesmo. Portanto, eles consumem sim bastantes produtos importados. Mas obtinham, e depois podia dizer, aí está, então os britânicos tinham aí receita. Não, obtinham uma grande parte desses produtos, obtinham-nos através de contrabando. Contrabando com as colónias francesas e holandesas, precisamente nas Caraíbas. E a extensão do território também ajudava, não é? Obtinham, por exemplo, o chá, o açúcar, eles obtinham geralmente contrabando através dos holandeses ou dos franceses, e assim não pagavam impostos, portanto também não pagavam esses. Portanto, claro, e também não era... até o controle dos portos americanos também era difícil. Também era difícil, porque isso precisava, repara, é que para obter receita eles teriam de instalar, aí nos portos, teriam de instalar uma máquina fiscal também nos portos, nas alfândegas, que também ficaria caríssima. Portanto, até porque o território era enorme, com uma costa gigantesca. Enorme, quer dizer, são milhares de quilómetros, quer dizer, distâncias enormes. Quer dizer, nós às vezes apercebemos-nos disso quando vemos as memórias ou os diários, ou as vidas, as biografias de alguns líderes da independência americana, como George Washington, por exemplo, nunca tinha estado em Boston ou Nova Iorque até à independência dos Estados Unidos. Quer dizer, ele nunca lá tinha ido. Quer dizer, portanto, aquilo era um outro mundo. Ele estava a ser muito difícil conseguir sacar algum dinheiro da América do Norte. Portanto, o que temos a partir do fim da Guerra dos 7 Anos, a partir de 1763, portanto, o governo britânico carregado de uma dívida gigante,
por causa do esforço de guerra durante 7 anos, e quer obter mais receitas e começa a inventar maneiras de obter mais receita fiscal na América do Norte. E para isso começa a inventar impostos, como por exemplo o imposto de selo, quer dizer, que era um imposto que incidia sobre, eu estou a chamar imposto de selo, mas era sobre o papel, não é? O termo português, porque também foi inventado nesta altura em Portugal, também o imposto de selo, o Stamp Act, que é um imposto que incide sobre todo o papel usado para efeitos públicos. Portanto, ou para um papel onde se registra um contrato entre privados, ou o papel de um jornal, por exemplo. Todos tinham de ter um selo e, portanto, ter de pagar um imposto para ser usado o papel. Bom, não foi assim há tanto tempo, tínhamos ainda aqui os papéis. Ainda tínhamos o papel selado. O papel selado, exatamente. Que é uma sobrevivência desses impostos do século XVIII. Ou então, outra coisa que os britânicos também imaginam é tentar diminuir o contrabando e fazer, enfim, fazer o comércio externo da América do Norte tornar-se mais legal, quer dizer, e pagar os devidos impostos. Imagino que não tenham sido medidas muito populares. Não, as colónias começaram logo a protestar, sobretudo contra o imposto de selo, e protestavam como? Protestavam segundo uma tradição britânica, quer dizer, o argumento era precisamente o de que o governo de Londres não tinha o direito de lançar impostos sobre os colonos britânicos da América do Norte. E porquê? Porque, segundo eles invocavam a antiga tradição britânica, isso começa logo a ser invocado a partir de 1765, a partir do imposto de selo, a antiga tradição britânica de que os ingleses não estavam obrigados a pagar impostos, a não ser que fossem votados por um parlamento em que estivessem representados. Ora, os colonos britânicos da América do Norte não elegiam deputados para o Parlamento de Londres, que era de onde saía o governo do Reino Unido. Os colónios britânicos estavam representados, mas representados nas assembleias locais das colónias. Todas as colónias tinham o seu parlamento, vamos dizer assim. A sua assembleia local elegiam, em alguns casos até com uma grande parte da população tinha direito de voto, portanto era um sistema até um bocadinho mais democrático do que no Reino Unido, frequentemente. E eram estes parlamentos e os governos que saíam destes parlamentos na América, que governavam, de facto, estas colónias, isto é muito importante perceber, porque é talvez até o mais difícil de perceber, porque é contraintuitivo, quer dizer, até 1773, até 1765, 1773, de facto, as colónias da América do Norte são praticamente independentes. Isto é, eles já têm eleições, têm governos representativos, portanto, governam-se a si próprios. Tinham uma autonomia única. Não, uma autonomia quase total. Os governadores britânicos são apenas delegados, representantes da autoridade britânica, mas não têm poderes executivos, não são eles que governam os territórios. Ora, isto quer dizer que entre 1763 e 1773, portanto, desde o fim da Guerra dos 7 Anos até a este momento em que começa uma cisão mais violenta, a luta dos americanos não é para se libertarem da opressão do governo da metrópole. É ao contrário, é para impedirem que se estabeleça aquilo que eles acham que é o governo da metrópole. Portanto, é uma luta para defenderem a independência que já têm. Certo. Não é para criarem uma nova independência. Eles já são independentes e acham que quem está a violar a relação, os termos da relação entre as colónias britânicas da América do Norte e o governo de Londres, é o governo de Londres. O governo de Londres é que está a mudar as coisas. Quer dizer, não são eles. Eles querem que tudo fique na mesma. Certo. Quer dizer, que, portanto, só paguem impostos decididos, votados nos parlamentos das colónias da América do Norte. E, de repente, está o governo de Londres, quer dizer, o Parlamento de Londres, a dizer nós também podemos meter aí... Também vos podemos impor tributos que vocês não aprovaram. Até porque quem se interessa por essa parte da história da América percebe que mesmo aqueles que vieram ser os grandes heróis da independência, nesta altura sentiam-se genuinamente cidadãos britânicos. Sim, e com os direitos dos britânicos, dos direitos tradicionais dos britânicos. E depois a maneira deles protestarem é também uma maneira muito britânica de protestar. Portanto, eles formam associações dirigidas por aqueles que depois vão ser chamados os patriotas, como a Associação dos Filhos da Liberdade, the Sons of Liberty, fundada em 1765,
Os mais importantes membros desta associação são Samuel Adams, que é um negociante de Boston, e Paul Revere, que é um ourives e autor de gravuras também de Boston. Boston tem aqui uma importância bastante grande. Estas associações têm algo a ver com o movimento maçónico, com a maçonaria, que vinda do Reino Unido também se tinha espalhado nas colónias, lojas maçónicas, mas sobretudo com o uso da linguagem do constitucionalismo britânico. Isto é, a ideia de que não pode haver impostos sem representação parlamentar. Portanto, é um argumento que vai ser muito usado na segunda metade da década de 60, princípio da década de 70, do século XVIII em Inglaterra. Portanto, a defesa também da liberdade. Portanto, há esta linguagem, o que leva um escritor britânico, o Dr. Johnson, a dizer que era curioso que aqueles que na América mais gritavam pela liberdade eram os donos dos escravos, quer dizer, donos de escravos a gritar por liberdade, porque a escravatura era então legal, aliás, em todas as colónias da América. O que é que foi neste movimento, digamos, pior do ponto de vista britânico, do governo de Londres? Foi que isto levou a uma coordenação entre as colónias que não existia antes. Isto é, antes o que havia eram colónias, estas 13 colónias, que estavam às vezes afastadas umas das outras, portanto não eram contíguas, como às vezes aparecem no mapa, porque o povoamento não era contínuo. Portanto, havia um núcleo de povoamento, depois havia umas centenas de quilómetros sem ninguém, e depois havia outro núcleo de povoamento, portanto eles praticamente às vezes não tinham grande relação, tinham leis diferentes, parlamentos diferentes, culturas diferentes, às vezes eram culturas um bocado diferentes, exato, eram pessoas com origens diferentes, e o que acontece, diferentes. Sim, os anglicanos do sul, os calvinistas do norte, e o que acontece nesta altura é que, postos perante o mesmo problema, que é o dos impostos britânicos, eles consertam-se, começam-se a consertar. Eles já se tinham consertado uma vez por causa da Guerra dos 7 Anos. Já tinha havido entre as colónias já tinha havido alguma concertação, mas é a questão fiscal, e sobretudo a do imposto de selo, em 1765, que faz representantes de 9 colónias, curiosamente não chegam a ser todas, reparem, são 13, mas são só 9, que se reúnem em Nova Iorque para protestar contra esse imposto. O imposto e é aí que vem a conversa do no taxation without representation, e também a decisão de uma das formas de protesto ser o boicote dos produtos britânicos. Portanto, eles decidem que apelar aos colonos da América do Norte, das várias colónias, para não consumirem produtos britânicos. Quer dizer, portanto, boicotarem produtos britânicos. E protestavam, de facto, desta maneira, e protestavam também como os britânicos, através da imprensa. Portanto, há muitos jornais, manifestos, e através de tumultos. Os tumultos também é muito britânico. Nas cidades, isto é, as manifestações populares mais ou menos violentas contra as autoridades, era também uma forma de fazer política que se tinha tornado, costume nas grandes cidades britânicas do século XVIII. O seu auge seria atingido em 1780 com os famosos Gordon Riots em Londres, em que mais de 300 pessoas morreram em choque com as tropas, isto em Londres, e o mesmo vai acontecer nas cidades americanas. Isto começa a haver manifestações, protestos, tendo às vezes frequentemente como alvo os governadores, os representantes, portanto, das autoridades britânicas. Por exemplo, em 1765 há uma multidão que destrói a residência do governador de Massachusetts, em Boston, quer dizer, queima-lhe a casa, ou então provocações e confrontos com as tropas britânicas, isto é, com as tropas que o governo de Londres tinha na América do Norte. O incidente mais famoso desse género é o massacre de Boston, o chamado massacre de Boston, 5 de março de 1770. Uma expressão pouco exagerada, tendo em conta o que aconteceu. São cerca de 300 manifestantes que começam a provocar e a atacar 9 soldados britânicos da guarnição estacionada na cidade. Os soldados, são só 9 para 300, ficam um bocado sem saber o que fazer, acabam por recorrer às armas, disparar e matam umas vezes há fontes que dizem 3, outros dizem 5 manifestantes, mas isto chegou para se chamar um massacre
de Boston. E, aliás, há o Paul Revere, que é um dos líderes do movimento da independência, que também faz gravuras e faz uma gravura muito conhecida, que depois tem uma divulgação enorme das tropas britânicas com os seus casacos vermelhos a disparar sobre cidadãos desarmados e uma quantidade de gente... Enfim, um bocadinho assim, uma espécie de uma imagem como a do Goya, os do 2 de Maio em Madrid, de 1808, é um bocadinho assim, quer dizer, todos aqueles colonos caírem no chão, com os peitos atravessados por balas, perante um massacre lá dos... Portanto, eles, aliás, fazem... Isto não é a única coisa. Uma das formas de confronto com as autoridades mais frequentes tem outra dimensão, ou outra graça, que é apanharem os cobradores de impostos, despirem-nos e cobrirem-nos de alcatrão e penas, que é uma coisa que a gente como nós conhece. vemos nos livros do Lucky Luke. Exatamente, quer dizer, e vem daí esta tar and feather, quer dizer, portanto, acontece. Claro que isto não era tão engraçado assim, porque aquele alcatrão colava-se às pessoas, para tirar o alcatrão arrancava-se a pele, quer dizer, aquilo era uma coisa bastante mais desagradável do que nos livros de banda desenhada. Do que nos livros de banda desenhada. Portanto, a partir Mas tu estavas a dizer que era habitual, tu disseste que é uma tradição britânica, o tumulto? Os tumultos, sim. Nesta altura, em Londres, os partidos britânicos, os grupos políticos britânicos usam isso muito, quer dizer, tentar criar manifestações nas cidades, levantamentos populares, protestos. Isso era uma coisa que estava enraizada em Londres, aliás, no fim na segunda metade do século XVIII e depois no século XIX, ao longo do século... por exemplo, no princípio do século XIX também há massacres, tem o massacre de Peterloo, enfim, outros incidentes. Agora, a partir destes incidentes, a questão começa a se tornar mais complexa, porque já não é apenas uma questão fiscal. Isto é, já não é apenas a questão de o governo de Londres querer retirar receita das colónias da América do Norte para equilibrar as suas contas. Isto começa a se tornar uma questão de princípio. Isto é, da afirmação da soberania. Para o governo de Londres, a partir de determinado momento, já começa a tornar-se menos relevante o facto de tirar ou não tirar receita, como o de afirmar o seu direito de cobrar impostos na América do Norte. Isto começa-se a tornar a questão principal, esta questão de afirmar a soberania. E digamos que o conflito com os colonos da América do Norte também não tem apenas uma questão fiscal. Quer dizer, por exemplo, os colonos da América do Norte, uma coisa que eles ressentiam imenso é que no fim da guerra, em 1763... Dos 7 anos. No fim da Guerra dos 7 Anos, em 1763, uma das coisas que o governo de Londres tinha imposto era que os colonos da América do Norte não podiam entrar na parte daquilo que tinham sido as colónias francesas. Isto é, não podiam entrar no interior da América. No chamado território índio. Portanto, para o governo de Londres isso tinha sido considerado uma espécie de reserva índia. Porquê? Porque tinha sido a maneira como eles tinham, obtido a sujeição dessas tribos que antes tinham estado aliadas aos franceses e agora tinham aceito, o controle britânico, mas tendo como contrapartida que não haveria colonos europeus a entrar nos seus territórios. Certo. E, portanto, o governo de Londres só autorizava entradas de colonos europeus nesses territórios se fossem o resultado de contratos. Isto é, se os colonos europeus comprassem terra, por exemplo, comprassem uma parte, terras aos índios, quer dizer, e isso fosse muito claro que era que era um contrato que tinham pago e os índios lhe tinham dado uma parte dos territórios. Portanto, já havia aí uma grande decepção no fim da guerra, em 1763, quer dizer, eles estão à espera de poder ir para a bacia do Mississippi, ir para além de, quer dizer, entrar os colonos britânicos estão a pensar e de repente não podem, quer dizer, dizem não, aquilo é como se continuasse a ser território francês. Portanto, isso também era uma questão que ficou a azedar as relações entre as colónias britânicas e o governo de Londres, e depois havia uma outra que tinha a ver com a religião, curiosamente, e que era o governo de Londres também tinha chegado a um acordo com os colonos franceses do Canadá para ficarem integrados no Império Britânico. E esse acordo tinha estado baseado no compromisso do governo de Londres de respeitar
as instituições, os costumes e a religião dos colonos franceses do Canadá. Isto é, o catolicismo. Eles eram católicos. E isso não caiu muito bem na Nova Inglaterra, naqueles protestantes, sim, daqueles são puritanos. Que estão colados ao Canadá. Que por um lado estavam à espera de ficarem com o Canadá, quer dizer, eles próprios expandirem para o Canadá. Já não iam ficar, porque o governo de Londres reconhecia que os colonos franceses iam manter as suas instituições, etc. Portanto, não iam ser integrados nas colónias britânicas da América do Norte. E depois respeitar-lhes a religião. E isto, para esses colonos puritanos da Nova Inglaterra, deu-lhes oportunidade para acusar o governo de Londres de estar a proteger o papismo, quer dizer, isto é, o catolicismo na América do Norte. Quer dizer, eles estavam a proteger o Papa, quer dizer, ia proteger as tropas do Papa na América do Norte. Portanto, era um acumular de razões. A contradição de interesses era cada vez era muito grande. Inicialmente, a questão dos colonos é contra o Parlamento. Portanto, eles quando fazem apelos, protestos, dirigem-se ao rei Jorge III, contra o Parlamento. Portanto, eles dirigem-se ao rei a dizer o Parlamento de Londres está a fazer isto e mais aquilo. Portanto, estão a apelar ao rei para intervir a favor deles contra o Parlamento. Tem o azar do rei, o Jorge VI, ser um rei parlamentar, isto é, está convencido que quem deve governar é o Parlamento, ou aqueles que têm apoio no Parlamento, e portanto não quer ir contra o Parlamento. Mas isso não quer dizer que eles não tivessem apoios em Londres, que os colonos britânicos não tivessem apoios em Londres. Quer dizer, porque a questão americana divide o governo em Londres, divide os políticos em Londres. Há muitas fações no Parlamento britânico. Às vezes são usados aqueles nomes de Tories e Whigs para designar essas fações, mas de facto havia muito mais grupos do que os Tories e Whigs. A política era muito complicada. O que quer dizer que sempre que um governo decidia uma coisa, havia sempre deputados para atacar, para fazer oposição a essa decisão. Isso quer dizer que os governos que decidiram a favor de impostos na América do Norte tiveram sempre outros deputados a contestar também esses impostos e o tratamento que o governo estava a dar aos colonos britânicos. Portanto, houve sempre deputados a favor dos colonos britânicos da América do Norte no Parlamento. Isso o que é que fez? Isso fez com que a política de Londres em relação às colónias norte-americanas nunca fosse muito consistente nem estável. Portanto, eles, basicamente, o que acontece entre 1763 e 1773, nestes 10 anos a seguir à Guerra dos 7 Anos, é que os governos de Londres impunham um imposto na América do Norte. Havia grandes protestos na América do Norte, do lado das suas assembleias. Havia também protestos no Parlamento em Londres de outros deputados da oposição e o governo acabava por desistir do imposto, a cancelar o imposto, dizer pronto, não cobram o imposto, fica cancelado, fica suspenso. Portanto, era muito difícil lançar impostos também na América do Norte por causa da política em Londres. Sim. Bom, eu tenho que te interromper aqui, Rui, só porque o nosso tempo, para quem nos está a ouvir em FM, chegou ao fim. Despeço-me destas pessoas que nos estão a ouvir em direto. As outras, já sabem, encontram-nos no sítio do costume. Nós vamos continuar esta conversa em podcast. Até lá. Sim, Rui. E é precisamente aí que vamos dar ao chá. Porque em 1773 alguém teve uma ideia em Londres, quer dizer, que era portanto, isto de aumentar impostos ou criar novos impostos não resulta, complicado. porque eles ficam todos furiosos, protestam, e depois a oposição doméstica faz eco dos protestos dos colonos americanos, o governo começa a sentir-se isolado, tem de desistir, etc. Então o que é que no governo de Londres, algum gênio fiscal que havia lá, teve a ideia? Basicamente era manter ou até baixar os impostos existentes, portanto, para acalmar as coisas, mas tentar dominar o mercado americano com produtos vindos de outros domínios britânicos. E aí vamos ter ao chá. Isso parece um bocado engenhoso. Explica lá isso melhor. Porque em 1773 o governo de Londres não tem só um problema na América do Norte. Tem também um problema noutro ponto do globo, na Índia. Na Índia, a presença britânica efetua-se através de uma companhia comercial
que é a Companhia das Índias Orientais. Esta Companhia das Índias Orientais portanto, é uma companhia comercial, mas que exerce soberania, sobretudo em Bengala e na zona oriental da Índia, onde hoje é o Bangladesh e Calcutá, na Índia. Portanto, é nessa zona, digamos que é no estuário dos grandes rios, do Ganges, etc. Tinha-se estabelecido aí desde o século XVII esta Companhia das Índias Orientais. Temos que falar dessas companhias, porque é uma lógica de funcionamento que hoje em dia nós já não compreendemos quer dizer, portanto, aquilo é uma companhia privada, mas que tem exército, impõe e na prática representa o poder britânico na Índia. Ora bem, o que é que aconteceu a esta companhia de que um dia havemos falar, mas agora vamos falar só dizer em 1773 está à beira da bancarrota. Está à beira da bancarrota por várias questões, por causa dos grandes custos da dominação na Índia. Isto é, eles estão-se a tornar... É uma companhia comercial, mas cada vez tem mais responsabilidades militares e administrativas. Portanto, está-se a tornar um Estado. Tem uma administração, tem exércitos, tem marinha, quer dizer, portanto está-se a tornar um Estado. Há mais colheitas e fomes em Bengala, portanto na sua zona na zona onde está instalado, portanto quer dizer que também obtém menos receita aí, e sobretudo há uma crise na Europa, nesta altura, que faz com que o consumo do chá tivesse diminuído na Europa. E eles viviam sobretudo, esta companhia, entre outras coisas, viviam de exportar chá para a Europa. Portanto eles têm imenso chá, que não conseguem vender na Europa, e o governo de Londres, alguém no governo de Londres lembrou-se de uma manobra para matar 2 coelhos com uma cajadada só, que era autorizar a companhia a vender chá na América do Norte em regime de monopólio, dizer, nas colónias britânicas da América do Norte o único chá pode ser consumido é o chá da Companhia das Índias Orientais. E a preços mais baixos, que é para quê? Para diminuir o contrabando, quer dizer, isto é, o chá vendido legalmente, tendo pago impostos, ficava mais baixo, ainda assim ficava mais barato do que o chá introduzido por contrabando nas colónias britânicas. Mas essa ideia brilhante parece efetivamente brilhante, todos parecem ganhar, o que correu mal. E se iria arranjar receita para a companhia, ao mesmo tempo destruir o contrabando na América do Norte e arranjar receita fiscal para o governo de Londres na América do Norte, porque... o imposto de chá, porquê? Porque o imposto sobre o chá importado, que tinha sido um dos impostos inventados depois de 1763, tinha sido o único que não tinha sido abolido, quer dizer, o único que ainda estava, que eles tinham mantido, quer dizer, que o governo de Londres não tinha voltado atrás. Mas sim, mas é como dizer, o chá legal seria, portanto, mais barato do que o chá de contrabando. Claro que isto pôs imediatamente contra isto todos os contrabandistas e a maior parte dos comerciantes na América do Norte tinham alguma coisa de contrabandista, toda a gente estava envolvida em contrabando, ou naquilo que se podia chamar contrabando, mas de facto era um comércio que não era, digamos, controlado pelas autoridades britânicas. E sobretudo irritou-os soberanamente o monopólio do chá, isto é, de repente só a Companhia das Índias Orientais é que pode vender chá, e aquilo que nós podemos chamar o dumping, quer dizer, e, portanto, era tirar este chá todo que estava em Londres, nos baús, sem venda, sem extração, e agora vai todo para a América do Norte. Muito mais provavelmente isto é entendido por estas associações que se tinham desenvolvido desde 1763, à volta da contestação, do protesto contra as autoridades britânicas, e que já têm uma lógica própria, quer dizer, já têm ali uma razão de ser própria, e aproveitam isto para fazer ainda mais agitação. Quer dizer, para fazer mais agitação. Portanto, reparem que eles andavam a fazer campanha pelo boicote dos produtos britânicos. E, portanto, apelam também ao boicote deste chá. Mas, de qualquer maneira, no fim do ano de 1773, lá chega ao porto de Boston 3 navios da Companhia das Índias Orientais carregados de chá. Vêm todos carregados de chá, chegam lá, toda a gente sabe isso, claro, toda a gente sabe, e é nessa noite que tu referiste, nessa noite do Tea Party, cerca de 100 voluntários da Associação dos Filhos da Liberdade, quer dizer, desta associação clandestina dos Filhos da Liberdade, disfarçados de índios, exatamente, penas, machados, etc., para dar a ideia que foram... Quer dizer,
toda a gente percebeu que eram eles, mas já agora, não sei, se calhar gostavam de se disfarçar de índios. Há um lado quase paródico, que isto ainda por cima fica com o nome de festa do chá, portanto está aqui um lado de... Sim, porque isto é uma provocação, reparem, isto é uma provocação, é um lado de paródia isto é uma afronta às autoridades britânicas, quer dizer, e é isso que eles fazem, portanto assaltam os navios e deitam ao mar 46 toneladas de chá. É muito chá. Não, é imenso chá. Isto causa um enorme escândalo em Londres, precisamente porque era muito chá, era muito dinheiro, isto é muito dinheiro, quer dizer, isto foi imenso dinheiro que eles atiraram ao mar. E o governo de Londres reage brutalmente, quer dizer, com o chamado Coercive Acts, os atos de coerção. O porto de Boston, que é onde acontece isto, é encerrado à navegação, até a cidade de Boston pagar o chá destruído. Portanto, eles obrigam a cidade de Boston a pagar à Companhia das Índias Orientais o chá destruído. E são estes Coercive Acts que, em 1774, levam a uma nova reunião de delegados das colónias britânicas, o chamado Primeiro Congresso Continental, em outubro de 1774, em Filadélfia, na colónia da Pensilvânia. Portanto, os delegados das colónias reúnem-se e apelam ao boicote de todos os produtos britânicos outra vez, isto é, não consumir produtos britânicos. E é aqui que se cria o ambiente vai azedando, vai-se tornando cada vez mais ácido entre os colonos britânicos e as autoridades, os representantes da autoridade ou do governo de Londres, e chega-se a 1775, isto é só para dar uma ideia do que é que acontece a seguir, há um confronto entre tropas britânicas e milícias americanas. Reparem, outra coisa que se tem de dizer em relação a estes colonos. Estes colonos, todos eles, uma grande parte deles está armada. Sim, claro. É a América. Uma parte deles, sim, não, porque eles tinham de se defender dos franceses, tinham de se defender dos índios. Uma parte deles tem experiência militar, fez parte das milícias que combateram na Guerra dos 7 Anos. E, portanto, tem experiência militar. Uma parte deles foi treinado pelas tropas britânicas, portanto isto não é propriamente civis que de repente é-lhes dado uma arma para as mãos, não, isto é gente que tem armas e que sabe usá-las, são caçadores, enfim, atacam, defendem-se dos índios, etc, e aquelas coisas, portanto é gente que está habituada a isto, e portanto há um confronto entre tropas americanas e milícias americanas em tropas britânicas e milícias americanas em Lexington e em Concord, na colónia de Massachusetts. Portanto, digamos que é os primeiros tiros da guerra entre os colonos britânicos e, em 1775, portanto, 2 anos já, enfim, depois do chá, e em maio de 1775 reúne-se então um segundo Congresso Continental de delegados das colónias britânicas em Filadélfia, que em 1776 vai declarar, dia 4 de julho, a independência dos Estados Unidos e a formação do Exército Continental, do chamado The Continental Army, portanto o Exército Continental, sob o comando de George Washington, que era um oficial que tinha combatido na guerra, um oficial britânico, enfim, era americano, mas tinha estado no Exército Britânico durante a Guerra dos 7 Anos e, portanto, tinha sido um dos comandantes militares formados pelos britânicos durante a Guerra dos 7 Anos. Curiosamente, só para retomar um ponto que é importante para percebermos isto, durante toda esta época, a partir de 1775-76, a grande preocupação do governo de Londres não é exatamente perder as colónias da América do Norte, é perder as colónias das Caraíbas. Quer dizer, essa é que é a grande preocupação. O açúcar, e porque há, entre os colonos dos colonos da América do Norte, uma grande ideia que é ficar tentar tirar aos britânicos também, ou tentar arranjar maneira de ficar também com as colónias das Caraíbas. Estas é que... Não, a riqueza estava nas colónias das Caraíbas. Quer dizer, essa é que era importante e por isso é que, enfim, digamos que a Inglaterra, quando finalmente perde as colónias da América do Norte, fica com as colónias das Caraíbas e acha que não, enfim, não fez assim um negócio, uma coisa assim tão grave, porque em termos de receita fiscal, a receita estava nas colónias das Caraíbas e não nas ilhas da Jamaica, da Trinidade, Barbados, nas Bahamas. São cerca de 18 estabelecimentos. Alguns são ilhas, outros até são no continente, como aqueles que aqui falámos da Guiana Britânica há um tempo, mas aí é que estava verdadeiramente
claramente. O dinheiro estava aí. Mas os colonos estavam na América do Norte, mas esses a partir de 1783, que é quando o Reino Unido finalmente reconhece a independência dos Estados Unidos da América, esses depois ficam entregues a si próprios, mas sem grande prejuízo, digamos, para as finanças britânicas. E ouvi dizer que não se safaram mal. Bom, não. Termina assim. Deixaram foi de beber chá e passaram a beber café. Exatamente. Bom, termina assim esta edição, a primeira de 2024, que daí o resto da história. Nós voltamos de novo para a semana. Até lá. Muito bem, então. Olá, seja bem-vindo ao episódio 235 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos livros de história é conhecida como a Revolta da Marinha Grande e ocorreu no dia 18 de janeiro de 1934, portanto faz agora 90 anos. Mas não foi uma simples revolta, nem foi apenas na Marinha Grande. Foi ou deveria ter sido uma grande greve geral nacional com o objetivo de paralisar todo o país
na sequência da entrada em vigor da Constituição de 1933 e da legislação que se lhe seguiu, que proibia não só a atividade sindical fora do que viriam a ser os sindicatos nacionais corporativos, como também eliminava o próprio direito à greve. E nesse dia, 18 de janeiro de 1934, houve fogachos de greve em vários locais do país, mas foi na Marinha Grande que os trabalhadores das fábricas vidreiras chegaram mais longe, tomando a Câmara Municipal e um posto da GNR. Mas foi por pouco tempo, ainda durante a manhã, esses trabalhadores acabariam dispersos a tiro, em fuga, com a chegada das tropas que estavam então estacionadas em Leiria. Seguiu-se a repressão, as prisões, o endurecimento do regime e entre a oposição houve também acusações mútuas quanto às causas do fracasso dessa greve nacional, dadas as muitas divergências que então existiam entre anarquistas, comunistas e também socialistas. Rui, achas que a revolta da Marinha Grande pode ser apresentada como uma tentativa revolucionária para derrubar o Estado Novo logo à nascença, ou isso é ir longe demais? Conta-nos o que é que realmente se passou no dia 18 de janeiro de 1934, que faz agora 90 anos. Perguntas o que é que realmente se passou e é essa a grande questão. Durante muito tempo julgámos que sabíamos e depois descobrimos que não. Isto foi matéria de discussão entre políticos da oposição anti-salazarista antes de 1974. Discutiu-se muito o que é que tinha acontecido em 1934. Depois de 1974, isto é, depois do 25 de Abril e do estabelecimento da democracia, os historiadores não resolveram a disputa, até, acho eu, a questão ter sido magistralmente examinada num livro que vou seguir aqui nesta conversa, que é o livro de Fátima Patriarca, uma colega e amiga minha, infelizmente já falecida. O livro chama-se Sindicatos contra Salazar, a revolta de 18 de janeiro de 1934, foi publicado no ano 2000 e aliás já falei aqui disso, já falei deste livro quando fiz uma lista daqueles que eu considerava os melhores livros de história contemporânea, e este é um dos grandes livros de história contemporânea publicados nos últimos 50 anos em Portugal. É um livro fantástico. Mas vamos tentar... Que eu penso que está esgotado, certo? Eu acho que ele não foi reeditado, mas eu posso pesquisar isso. De facto, por acaso não sei, exato. Eu penso que está, mas a edição do ano 2000 talvez não tenha sido reeditada, e é pena, porque é uma investigação... É um daqueles que nos alfarrabistas se encontra bem procurado, mas que já vale algum dinheiro. Sim. Mas tentemos aqui situar-nos no tempo e no espaço. Já disseste alguma coisa em relação ao tempo. Estamos em janeiro de 1934, portanto passaram 8 anos desde o movimento militar do 28 de maio de 1926. Salazar é chefe do governo há ano e meio, desde o verão de 1932. E, portanto, em 1933, Salazar promove um referendo a uma nova Constituição que cria o regime do chamado Estado Novo, uma ditadura, tal como tinha sido a ditadura militar, mas agora, digamos, com objetivos políticos mais, ou com um recorte político mais claro. E isto é importante, porque durante muito tempo, acho que já falámos aqui várias vezes disso, mas é bom repetir, durante muito tempo, a seguir ao 28 de maio, a seguir ao estabelecimento da ditadura militar em 1926, não se percebeu onde é que iria dar a ditadura militar, a que regime é que iria dar. Ia permitir um regresso ao regime anterior, ao regime, portanto, anterior a 1926, com aqueles partidos republicanos, etc. Ia dar origem a um novo regime de partidos, mas partidos diferentes, ou ia ser um regime novo. E aquilo que acontece entre 1932, quando Salazar se torna chefe do governo, e 1933, quando ele faz referendar a Constituição do Estado Novo, é que essa incerteza está resolvida. Sim, porque a Constituição resolve, não é? O poder de Salazar resolve e depois a Constituição. Quer dizer, explica o que vai ser um Estado Novo. Vai ser uma ditadura sem partidos políticos. Portanto, mas reparem, em 1934 isso é relativamente recente. Isso tem meses. Portanto, há poucos meses que se tornou claro em Portugal o que é que iria ser, qual era a proposta do governo da ditadura para o país. Era a continuação da ditadura indefinida, com censura à imprensa, sem partidos políticos. Portanto, era isso. De repente percebeu-se em 1933, no verão de 1933, que definitivamente ia
ia ser aquilo. Adquiriu-se essa certeza. Agora, o Estado Novo não era só um regime, não queria ser só um novo regime político, queria ser também um novo regime social, inspirado pelo chamado corporativismo. O corporativismo é a ideia de que a sociedade deve estar organizada em corporações, portanto, em associações de trabalhadores, associações de patrões, associações, de uma certa medida, de moradores também. Todas essas associações deviam ser a base da representação política, portanto, deveria haver uma representação corporativa do país. Portanto, em vez do eleitor individual, deviam ser estas as corporações a estarem representadas, embora, e quando eu disse que as coisas estavam completamente esclarecidas em 1933, não é totalmente exato, porque a Constituição de 1933 ainda mantém alguma ambiguidade do regime da ditadura militar de 1926. A Constituição de 1933 diz que Portugal vai ser uma república corporativa, portanto baseada nas corporações, mas ao mesmo tempo mantém a eleição do Presidente da República e a eleição de uma Assembleia Nacional por sufrágio